Olá, professores! Já que o tema da nossa oficina é o uso da tecnologia na educação, não tem como tratar sobre esse tema sem falar sobre o uso dos smartphones em sala de aula. As nossas vidas têm sido cada vez mais digital e os smartphones têm tomado boa parte do nosso tempo. Mas também não podemos negar os benefícios que ele traz na vida atual. Podemos afirmar que o smartphone é um fenômeno. E aí, diante desse contexto, usar ou não usar o smartphone em sala de aula? Para muitos, o uso do smartphone em sala de aula pode ser considerado uma inovação. Já para muitos professores, o uso do smartphone na sala de aula já vai ser sinônimo de distração. Para muitos professores, o uso do smartphone pode ser considerado como um aliado, como uma ferramenta pedagógica. Já para outros, não, como um inimigo. Eu não pretendo trazer nenhuma resposta pronta para você nesse vídeo, mas sim gerar uma reflexão junto com você sobre o uso do smartphone na sala de aula. Vamos lá? O primeiro ponto a ser tratado é que o uso dos dispositivos eletrônicos, como os smartphones em sala de aula, ele precisa ser com um objetivo específico. Não pode ser um uso aleatório, um uso por uso. O uso da tecnologia em sala de aula, ele precisa ser crítico e produtivo. E precisamos incentivar que os nossos alunos passem a usar a tecnologia dessa maneira. A maioria de nossos alunos já são nativos digitais e provavelmente eles possuem conhecimento tecnológico mais avançado que nós. Mas isso não quer dizer que eles saibam usar a tecnologia de maneira produtiva. Isso significa que precisamos ensinar os nossos alunos a discernir as informações na internet e saber se aquilo é uma fonte confiável ou não. Eles identificaram fake news e saber o que fazer quando identificar uma fake news. Os nossos alunos, eles precisam saber que tudo que eles fazem na internet fica registrado. E isso de alguma maneira pode um dia se voltar contra eles. Seja uma foto publicada, seja um vídeo ou seja até mesmo um simples comentário. Os nossos alunos, eles precisam ter o conhecimento e entender que a internet hoje, existem empresas que ficam monitorando todas as nossas buscas e gerando um histórico. Isso gera um perfil de consumidor e não é por menos que muitas das vezes aparecem vários anúncios sobre algumas coisas que a gente tem interesse. Isso é porque a internet já tem traçado qual é o seu perfil. Mesmo não podendo fazer muito sobre isso, é importante que o nosso aluno tenha esse entendimento crítico de como funciona a internet. Ele precisa também entender e ter um senso crítico de saber resguardar a sua vida digital para que futuramente ele não sofra um bullying ou até mesmo qualquer tipo de assédio por algo exposto na internet. Eu pensei em alguns riscos que pode acontecer com o uso do smartphone em sala de aula. Na verdade, eu encontrei só dois. O primeiro risco é o mau preparo. Para você utilizar o smartphone em sala de aula, é necessário que tenham um preparo prévio da aula, porque isso realmente pode tornar a aula ali um caos. Assim. O smartphone na mão do aluno e sem um objetivo específico, como eu falei anteriormente, e realmente ele pode ser algo bastante complicado e pode tornar o momento em sala de aula algo desagradável. O outro risco que eu pensei foi com relação à distração. Então, nós mesmos, se estamos ocupados em alguma tarefa e vamos ver uma mensagem, às vezes uma simples lida de uma mensagem realmente pode nos remeter a fazer outras coisas e algo que seria de 5 segundos se torna alguns minutos. Então, realmente é um risco que você corre ao utilizar o smartphone em sala de aula. Mas esses riscos, todos eles podem ser minimizados com um bom preparo para o uso da tecnologia. O uso do smartphone em sala de aula, eu pensei em 4. Claro que existem mais, mas eu pensei em 4 para trazer aqui para vocês.
primeiro que eu pensei é a facilitação da aprendizagem individual. Esse modelo onde o professor é o detentor do conhecimento e o aluno é aquele que só recebe, ele está fracassado. Ele não suporta mais esse modelo dentro das características de sociedade que nós temos, e até mesmo por causa da internet. Hoje o aluno ele pode pesquisar sobre o que ele quiser na internet. Então eu acredito mais no direcionamento do professor com relação ao uso da informação e da busca da informação, do que o professor como detentor do conhecimento. Eu acho que isso é mais produtivo nos dias de hoje. Isso pode ser utilizado através do smartphone. O professor direcionar bibliotecas virtuais, sites virtuais, ferramentas virtuais que o aluno pode utilizar para a construção do conhecimento dele, e facilitando assim a aprendizagem individual e a autonomia na construção do conhecimento. Outro benefício que eu pensei é com relação ao fornecimento de um retorno imediato que o smartphone traz. Esse retorno tanto para o professor quanto para o aluno. Por exemplo, se o aluno tem uma dúvida, ele pode ter essa resposta de maneira mais rápida utilizando uma ferramenta de comunicação pelo smartphone, ou até mesmo uma ferramenta de busca ou uma ferramenta de comunicação. E para o professor também o retorno é mais imediato, porque se ele utilizar alguma ferramenta avaliativa utilizando o smartphone, ele vai ter esse resultado dessa avaliação de maneira mais instantânea e mais rápida. E por isso que eu digo que o retorno com o uso do smartphone ele pode ser mais rápido. Eu acredito que isso é uma vantagem. O outro benefício com relação ao uso do smartphone está ligado à barreira do tempo e do espaço. O smartphone ele consegue quebrar essa barreira do tempo e do espaço. Há muitos professores que têm trabalhado o conceito de sala invertida. E se você pensar, ou se não o ensino híbrido, que mistura o presencial com a distância, não quero aqui propor a educação à distância, não é isso, mas é a convergência da tecnologia, a convergência do uso da tecnologia. Então é isso que eu estou propondo. E isso faz com que muitas limitações por causa do tempo e do espaço ele seja eliminado. Um outro benefício que eu acredito é na melhora da administração, tanto da comunicação e tanto da parte didática do professor. O uso do smartphone ele oferece várias ferramentas que auxiliam na administração. Essas ferramentas podem ser o próprio WhatsApp, pode ser o Google Docs, pode ser uma agenda eletrônica que o professor utiliza para atividades. Então, aí eu posso citar inúmeras. Então, é um quarto benefício do uso do smartphone na sala de aula. Apesar, eu acho que, como eu disse anteriormente, o uso do smartphone ele tem que ter um objetivo específico. Claro que existem atividades que existe foco, concentração, e isso então significa que o uso do smartphone não vai ser bem-vindo nessa situação. Mas em outras situações ele pode ser uma ferramenta que auxilia muito o professor em sala de aula. E aí, e o que você acha? Você é a favor ou contra o uso do smartphone em sala de aula? Aí eu deixo a resposta para você. Um abraço e até mais.